Olá, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos se achegando até o Sérgio entrar. Vocês me ouvem bem? A conexão tá boa? Olá, Sérgio. Seja Oi, Carol. bem-vindo. Obrigado. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Boa, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho ou a gente Podemos. já vai começando? Esperar mais Você uns que minutinhos, sabe. né? Você que manda. Sou poema, sempre sou poema. Luana e Priscila sempre na área. Isso é muito bom, isso é muito bom. Dá boa sorte. Sim. Também vi muitas carinhas conhecidas aí. Sejam todos bem-vindos. Gente, esse é o Sérgio. É um cara muito massa, que faz um trabalho muito lindo também com a esposa dele, que é a Lígia, e um grupo, que é a Terra de Rudá, que eu tenho a alegria, assim, de poder estar sempre ouvindo um pouco, né, do trabalho deles no grupo que eles têm. Então, depois, no final, a gente deixa os contatos aí. Mas, assim, para mim é um guia alquímico, assim, né? É essa alquimia, né, de tudo que vocês trazem, né? Que remexe, né? Estica, puxa a gente. E aí, quando eu vi esse tema, eu falei: ah, não, esse aí tem a cara da Hermética. Esse aí eu vou ter que convidar. Então, vamos, acho que a gente já pode se apresentando. Eu vou me Uhum. apresentar aqui. Eu Boa, sou, eu vamos sou lá. Carol, é, eu sou farmacêutica e sou responsável pelos produtos da Hermética, né, junto com o Luca. A Hermética nasceu para poder agregar tudo que o Ayurveda, que as leis herméticas, né, que as forças da natureza agregam, né, que é cuidar dos sentidos, né, então é trazer essa autonomia para o ser, né, que é muito que a gente vai falar aqui hoje. E é uma alegria receber o Sérgio aqui e vou passar a palavra para ele se apresentar, para a gente ter mais um tempinho com a fala dele. Primeiramente, obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão chegando aí e entrando para assistir a gente. Eu sou o Sérgio Seixas, do Rio de Janeiro, sou daqui do Carioca. Trabalho já há bastante tempo com astrologia, medicina chinesa, psicoterapia, arte. Faço parte também do grupo Terra de Rudá, já há 12 anos, um grupo aqui de 6 terapeutas aqui do Rio de Janeiro, e que a gente promove retiros, workshops, cursos, palestras, em especial um trabalho que a gente tem um carinho especial chamado Tornar-se Presente. É um trabalho no WhatsApp, um trabalho gratuito de psicologia, filosofia, espiritualidade e meditação. Tá? Depois, no final, quem se interessar, eu posso dar um contato para a pessoa poder participar. É gratuito, é um trabalho gratuito e muito profundo à distância, via WhatsApp. Bem, começo? Vamos lá, bora começar. O tema do nosso
A nossa live de hoje é o grande salto à potência do humano. É um trabalho um pouco, talvez, provocador, talvez, né? Vamos ver. Tomara que não seja, tomara que isso seja extremamente familiar a todos. A gente começa com a pergunta que é quem somos? O objetivo desse trabalho, do grande salto, é falar de potência, potência da alma, potência do ser, potência do indivíduo na coletividade, mas para a gente falar de potência, a gente tem que conhecer o eu, conhecer essa estrutura nossa, né? Dinâmica psíquica, como é que a gente funciona, como é que a alma funciona. É um processo de conhecimento, não é um processo de crença, não é um processo de fé, é um processo de busca de conhecimento de si. Então, por exemplo, a nossa psicologia ocidental, e eu sou muito caro a ela, agradeço muitíssimo a existência da psicologia, eu acho que o mundo seria 10 vezes mais complicado sem a psicologia, mas ela, como tudo na vida, vai até um ponto, ela tem algumas limitações. Por exemplo, a gente se pauta primeiro pelas narrativas, o que está acontecendo, como é que está teu casamento, como é que foi a tua infância, me fala um pouco dos teus pais. Isso é de uma extremada importância, uma extremada importância, isso ajuda muitíssimo, promovem curas comportamentais, posturais, mas eu também me interessa na iminência desses 4 ciclos que a gente está vivendo agora, que eu vou nomear em breve. A gente também pode questionar e achar que essa psicologia ocidental que tanto nos ajuda, ela também precisa de um upgrade, precisa de algo mais, né? Quem sabe convidar o cosmos para participar desse setting terapêutico, quem sabe convidar as vidas passadas, quem sabe convidar energias proto-históricas, energias longínquas que estão dentro da nossa psique. A gente lembra o aspecto holográfico, né? Dentro de um pedacinho de maçã tem toda a maçã. Dentro de um pedacinho de eu tem todos os universos. A gente aprendeu a ouvir essas coisas como se fosse retórica, poética. Nossa, que lindo, nossa, que bonito. Mas comigo não, comigo isso não funciona, porque se você soubesse da minha história, do meu passado, da minha infância, muito complicado, muito difícil, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe. Eu quero deixar claro que eu dou extremo relevo, extrema importância a essa investigação sanguínea familiar. Mas também não acrescento muito ao dizer isso, porque isso é de uma obviedade. Eu quero ir além disso, né? Então, ainda mais nesse momento que a gente vive, só para relembrar, eu como astrólogo tenho obrigação de fazer essa lembrança. Nós temos 4 datas importantes que forçosamente vão abrir, estão abrindo e vão abrir janelas maiores para a nossa consciência, a nossa mente e os nossos sentimentos também. A primeira data, datas recentes, de ciclos recentes, 2012, curiosamente 21 de dezembro, quando, quem sabe, entre aspas, oficialmente começou um alinhamento entre o centro da galáxia, a estrela de Alcione, no aglomerado das Pleiades, na constelação de Touro, o sistema solar, quer dizer, o Sol e a Terra. Então, centro da galáxia, Alcione, estrela Alcione, o Sol e o planeta Terra. Isso a gente fala na astrologia, a inauguração de uma era fotônica, uma era de extrema luz. A gente vai observar que processos metabólicos de crescimento, de desenvolvimento vão se dar com muito mais rapidez, com muito mais intensidade, estão acontecendo assim. Uhum. É. Isso é porque, ao longo de 2160 anos, na era de Aquário, que é essa que a gente está ingressando,
a gente recebe uma quantidade de luz, uma qualidade, melhor dizendo, uma qualidade de luz diferente de eras anteriores. Nós temos 12 eras, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, etc. As eras de Leão e Aquário são as eras onde a gente fica alinhado com essa conjuntura centro da galáxia, estrela de Alcione, Sol e planeta Terra. As outras 10 eras, a gente vive numa era de sombra. Parece injusto isso, né? A gente até poderia reclamar para o arquiteto, ou para os arquitetos, pô, seria justo 50% de luz, 50% de sombra. Porém, esse lugarzinho onde a gente mora, onde a gente nasceu, ele é fundamentalmente, num primeiro momento, um lugar de expiação, num segundo momento, de regeneração, e se tudo correr bem, um momento de ascensão, né? A ascensão essa que depende fundamentalmente da expansão de consciência, que é o que a gente está recém entrando num desses quatro ciclos que eu nomeei o primeiro. Então, o segundo ciclo, ele aconteceu no dia 12, 13 de janeiro deste ano, com a conjunção tríplice Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, né? Tudo que está acontecendo no planeta, que é uma coisa assim, antes e depois, é por conta dessa conjunção tríplice. Aliás, não vou entrar em detalhes agora, porque eu tenho outras coisas a colocar, mas eu queria só lembrar que nos últimos 2000 anos, essa conjunção aconteceu 6 vezes. E as 6 vezes que ela aconteceu foram mudanças bastante radicais no planeta, né? Talvez. Eu acho que eu poderia falar que tem duas específicas, é quando a queda do Império Romano, né, não foi exatamente em 476, foi em 411, 412, mas foi ali a invasão dos povos bárbaros descendo e começando a ruir o Império Romano, que ele não ruiu da noite para o dia, foram alguns anos, e agora em 2020, em janeiro de 2020. Que isso vai reverberar, 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 e a gente, tanto eu e Lígia, em 2019, pensamos na possibilidade de 4 realidades. Uma seria a recessão econômica, outra seriam guerras, a terceira seria, a gente falou de peste, por causa de Netuno em Peixes, jamais pandemia, falamos de peste, e por último, cataclismos. É possível que os quatro. Três já estão acontecendo, que é a pandemia, as guerras híbridas e a recessão que está se avolumando, né? E os cataclismos, vamos ver. Não estou torcendo para isso não, mas estaria numa partitura dessa conjunção tríplice. O terceiro evento se dará também no dia 21 de dezembro agora deste ano de 2020, que é a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Ali inaugura um ciclo de 20 anos de uma influência muito forte de Aquário. E o quarto ciclo é que também, a partir de 21 de dezembro, nessa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, inaugura um ciclo de 200 anos dessa conjunção passando pelos signos de ar. Fazem Aquário, depois fazem Gêmeos, depois fazem Libra, depois fazem Aquário, Gêmeos, Libra, e vai 200 anos. Nós estamos terminando um ciclo dessa conjunção passar pelos 3 signos de Terra. Nos últimos 200 anos, ela terminando agora, 20, 21 de dezembro, ciclo de Terra. A gente vê como é que o mundo se organizou do ponto de vista do capital, do ponto de vista da matéria. Posto isso, eu olho para a psicologia, olho para as nossas falas em relação a mãe, pai, filho, né, sobre marido, esposa, e continuo dando relevância, mas pergunto, vem cá, vamos adiante. E o ir adiante é também ir lá para trás. Vocês sabem que quando a gente olha hoje para o céu, a gente está olhando para o passado. E é interessante que esse céu, que é a fotografia do passado, pode
nos falar sobre o nosso presente e o nosso futuro também. É tudo muito ligado a essa linha do tempo, o presente, que é o passado, que é o futuro, que é o presente. Então, eu poderia falar de uma psicologia energética, de uma psicologia vibracional, até na Terra de Rudá. A gente está tentando, já há alguns anos, sistematizar uma psicologia do numen, uma psicologia do numen, uma psicologia do luminoso, que é uma abordagem clínica e também de grupo, onde a gente está falando, a gente está criando um território propício para a expansão da consciência, quem sabe para um lampejo de Satori, ou um aspecto de Samadhi, em outras palavras, iluminação. Não é nada simples, nada simples. Aliás, essa era, esses 4 ciclos, são 4 ciclos geniais, geniais. A gente vai ver consciências, cabeças pensantes, realidades inimagináveis. E por que não trazer para o setting terapêutico essa perspectiva das vidas passadas, das vidas anteriores às vidas passadas, né? E também da nossa relação com o cosmos, não digo só planetárias aqui do sistema solar, uma coisa mais ampla, né? Então, é, necessitamos recobrar memória, necessitamos recobrar memória. Quero lembrar que toda cura passa pela memória, toda cura passa pela memória, né? E vamos lembrar uma coisinha aqui. Você pensa assim, eu nasci, tem meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós, toda a minha linhagem. Daqui a pouco eu vou voltando para trás, aí eu bato ali no Homo sapiens, depois nos hominídeos, e vou regredindo, os animais, os anfíbios, os vegetais, o oceano. Só pensando em Gaia, só pensando no planeta Terra, que os cientistas falam que tem 4,6 bilhões de anos, né? Antes de que nós pudéssemos estarmos aqui presentes, encarnados, né? Tudo isso está dentro da gente. Todo esse processo está dentro da gente. Nesse estudo de a cartografia da potência, eu e Lígia trouxemos uma reflexão sobre possíveis nove estratos da psique Gaia, 9 estratos da nossa própria psique, né? Quando a gente observa que os cientistas falam, olha, existem épocas históricas reconhecidas pela ciência, né? A era adiana, a era arqueana, a era proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, histórica, e, respectivamente, cada uma dessas eras, 4,6 bilhões de anos, 3,8 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos, 542 milhões de anos, 251 milhões de anos, 65 milhões, até chegar na época história a 1,8 milhões de anos. E nós, nessa pesquisa Terra de Rodar, essas 7 eras do planeta Terra, a gente pensou assim, puxa, isso está entranhado na nossa memória celular, isso está entranhado na nossa psique, né? Esse anfíbio, esse réptil, esse pássaro, esse hominídeo, né? Esse Homo sapiens, isso, indo lá para trás, esse pó de estrela, porque tudo o que nós conhecemos advém da morte de uma estrela, advém de uma supernova, que é a morte de uma estrela. Tudo, desde esse celular até a minha roupa, até a minha barba, vem da morte de uma estrela, que a gente chama de supernova. Então, nesse estudo, eu falei, puxa, eu acho que essas 7 etapas do planeta Terra, elas muito bem poderiam estar presentes dentro da nossa psique, né? E aí pensamos que teria umas 2 etapas, né? Além da adiana, arqueana, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, histórica, teria mais 2, que seria a pós-histórica e a orobórica. A pós-histórica é o que a gente está vivendo agora. Que seria o quê? Seria
um período de purgação identitária. Hoje fala-se muito de reset, né, de reboot, mas seria uma purgação identitária. Ou seja, eu me construí dessa maneira e, pô, deu um blackout. Não estou nem falando de pandemia, não. Eu estou falando desses ciclos que estão sendo inaugurados para colocar a nossa identificação com a personalidade e com o eu de uma maneira assim bastante questionável. Quem foi que disse que eu sou aquilo que eu penso ser? Quem Uhum. foi que disse que eu sou aquilo que eu penso ser? E dentro dessa análise, não demora muito, a gente descobre que a gente não é a história que temos. Nós temos essa história, mas não somos essa história. Nós temos a nossa história, mas ela não nos tem. Se a nossa história, papai, mamãe, vovô, tio, infância, se essa história nos tem, nos possui, a gente só está fadado a reproduzir. A gente só está fadado a repetir ou a reagir. Por isso é bom conhecer essa história, mas perceber que você não é essa história. Seria óbvio dizer você não é seu pai, você não é sua mãe. Seria menos óbvio dizer você nem é você, você nem se pertence. Claro, se eu não tenho uma estrutura de ego, se eu não tenho uma preparação de ego, isso tudo é meio complicado, eu fico mais confuso. Mas se eu tenho um bom trabalho de autoconhecimento, gente, eu estou cada vez me sentindo mais livre, mais potente. Eu estava tentando seguir o script sanguíneo, o script. Não, está errado. Ainda teria uma última camada dentro dessa pesquisa da Terra de Rodar sobre os 9 estratos da psique Gaia. Eu chamo de psique Gaia, mas também é psique do Homo sapiens, que é Uhum. uma parte nossa é Gaia, outra parte nossa é estelar. Nós somos estelo-argilosa, nossa natureza é estelo-argilosa. A última parte seria a orobórica, parte orobórica, que é onde a gente vive a profunda integração, a profunda integração, a gente vai até o fim da nossa jornada. Em outras palavras, é o processo pleno de despertar que é precedido por esse momento que a gente está vivendo de purgação identitária. Então, vocês reparem só, fazendo uma síntese rápida, você sabe que os cientistas eles falam que se a história da Terra tem 4,6 bilhões, a história do universo, segundo eles, eu não concordo, mas segundo eles, tem 13,7 bilhões de anos. Por que eu não concordo? Eu não acho que teve apenas um Big Bang, nós tivemos inúmeros Big Bangs, e também nós temos inúmeros universos, dezenas de universos e centenas de milhares de Big Bang. Tá? Então, falar que o universo surgiu a 13,7 bilhões, eu acho tolo, acho bobo, acho. Ao mesmo tempo, graças ao bom Deus, eu não tenho como provar nada do que eu falo. Isso é maravilhoso para mim. O ônus, tem que ter o ônus da prova. Eu espero que essa poética possa tocar a alma de vocês. E se a luz acender, é verdade. Se a luz não acender, olha, não sei se é verdade, eu vou questionar isso, eu vou pensar. Uhum. Nessa trajetória, você imagina então, vamos pegar essa história. A fonte primordial, ela extroverte, e de seu corpo, os seus fractais vão sendo expandidos. Aspectos químicos, físicos, altas temperaturas, baixas temperaturas, e aí vão se formando partículas, né, átomos, moléculas, corpos. Daqui a pouco nós temos estrelas, temos galáxias, mortes de estrelas. Nós temos a tabela periódica a partir da morte das estrelas, que é Uhum. tudo aquilo que a gente conhece, né, os agentes químicos e tudo. E vem as Uhum. estrelas, os sistemas planetários, blá blá blá, e chega na gente. Insisto, Hermes Trismegistus, assim em cima como embaixo. Ou Uhum. seja, tudo isso, essa história, está dentro da gente. Será que eu dou conta de sustentar essa história
de éons, de eras, de trilhões de bilhões de anos? Será que eu dou conta? Depende. Você, o que você anda vivendo, anda experienciando, anda se permitindo, que fichas andam caindo, ou você está escravo da sobrevivência, de uma agenda lesiva à alma, né? Repara que nesse processo todo, eu posso dizer que nós somos uma palheta de potências orgástico-traumáticas. Isso vai cair na prova, hein? Nós somos uma palheta de potências orgástico-traumática. Orgástico, por que orgástico? Olha, nós temos vocação para o êxtase, nós temos vocação para o orgasmo. Orgasmo quando a gente anda, quando a gente respira, quando a gente bebe água, quando a gente dá um esporro em alguém que fez algo errado, na presença, na Uhum. plena presença. E também traumático. Por quê? Barra pesada. Está aqui a barra pesada, ter estado lá atrás é barra pesada. Barra pesada não tanto porque a fonte primordial necessitou evoluir e necessitou se ver, e a partir dos seus fractais ela gerou tudo, inclusive as hierarquias. Nada, isso é belo, isso é lindo, isso é fantástico. Dizer que Deus, para a sua evolução, ele precisou tirar de seu corpo tudo aquilo que existe, para ele poder se ver e principalmente experienciar a si mesmo. É maravilhoso. Trauma, isso? Não. Trauma é outra coisa. Trauma, essas hierarquias que foram criadas de exosseres, ou de seres multidimensionais, ou de extraterrestres, ou vulgo ETs, essas hierarquias de luz e sombra, elas nos ajudam muito e nos atrapalham muito. Faz parte do jogo. Foi assim que a fonte quis. Eu quero uma turma facilitando o jogo e eu quero uma turma complicando o jogo. Eu quero esse processo friccional. Essa fricção gera consciência. Uhum. De consciência, qual é o sinônimo de consciência? Amor. Mais consciência, mais amor. Não é ter consciência, é ser consciente. Necessitamos então de um ego amadurecido para dar conta da nossa natureza tríplice. Necessitamos amadurecer o nosso ego para darmos conta de uma natureza tríplice. Na astrologia, nós temos um signo que é Sagitário, que ele inaugura o último terço do zodíaco, né? E ele tem uma representação do centauro. Uma parte é cavalo, uma parte é humano e uma parte é o arqueiro, que atinge, que joga a flecha para o alto. Ali a gente tem a nossa parte tríplice, que é o animal, o humano e o divino. O animal, o humano e o divino. Como se dissesse, a partir desse portal, Sagitário, depois Capricórnio, Aquário e Peixe, nós estamos entrando numa outra instância de provações. Porque o que está em jogo é sermos amor. O que está em jogo não é se preocupar com a sobrevivência, que isso já está resolvido ou já deveria estar resolvido. Uhum. Então, a nossa natureza tríplice passa, número um, nós somos fractais da fonte primordial, nós somos fractais, somos uma parte, somos uma partícula do corpo de Deus. Isto não é uma mera poesia de mau gosto, tá? Isso é um fato histórico que vocês certamente não encontrarão nos livros de história. O segundo parte desse corpo, dessa natureza tríplice, é somos híbridos estelares, um mosaico de inúmeras raças, de exosseres, de seres multidimensionais, ou seja, de extraterrestres, que se encontram no nosso DNA. Os cientistas falam que a gente tem 97, 96% do nosso DNA que eles não dão conta, eles não entendem, eles não sacam, não sabem o que é isso, é lixo. Sabe que o que a ciência não conhece é lixo, né? Sim. Mas, na verdade, nós, possivelmente, nesses 4 ciclos que a gente está inaugurando, a gente vai começar a decifrar esses 96% e vamos ver que eles fazem parte do nosso DNA cósmico estelar de seres extraterrestres que moram dentro da gente.
Repara a confusão que é para a gente com essa nossa cabecinha. A terceira parte da nossa natureza tríplice é somos hominídeos. Somos hominídeos. A nossa parte terrosa, nossa parte argilosa. Nessa parte dos hominídeos, que fique claro que nós fomos criados, nós, Homo sapiens, fomos criados para sermos escravos. Essa manipulação genética se deu em torno de 400 mil antes de Cristo até 150 mil e até chegando mais perto do Neolítico, por seres que vieram de longe. Tem uma fartíssima bibliografia sobre isso, só para citar dois autores. Zacarias Sitchin é um, Anton Park é outro. Isso é um fato que isso foi extraído das tabuinhas sumérias, que relatam a nossa história, a nossa verdadeira história. Então, esse Homo sapiens que vos fala tem, se eu não tiver consciência de mim mesmo, eu teria um impulso de querer um patrão, um chefe, um pai, um presidente populista, alguém que me salve. Um salvador religioso, alguém que me salve. Se eu não tiver consciência da minha divindade humana, olha, eu não dou conta desse negócio. Alguém vai ter que me tirar disso, alguém vai ter que me salvar. Eu preciso de casa, comida e roupa lavada. Entendeu? Mas aí alguém diz, tudo bem, desde que você cumpra uma agenda. E aí a gente cumpre uma agenda que não é a agenda da alma. É uma agenda do establishment. Então nós fomos criados, nós fomos hibridizados, nós fomos modificados geneticamente, os hominídeos, entre 480 mil e 150 mil, até um pouco mais cedo, para sermos escravos desses seres que estiveram aqui, que eu não vou dar o nome. Uhum. Então, Nós a somos, partir nós daí, somos transgênicos, então, né? exatamente. Sim. Mas acontece que é o seguinte, é, a nossa hibridização já existe desde sempre, desde que a fonte é fonte, dentro da gente, a gente tem todos os cosmos, todas as histórias. Mas recentissimamente, leia-se, nesses milhares de anos que eu me referi, foi manipuladozinho um gene que fez com que a gente sentisse maior tesão de obedecer, Uhum. maior tesão de alguém cuidar da gente. Isso Sim. é a nossa tragédia humana. Né? Sim. Desejamos um pai, um patrão, um chefe, um salvador que nos proteja e nos guie. Projetamos o nosso poder anímico em terceiros. Projetamos o nosso poder anímico em terceiros. O que é poder anímico? Eu projeto o poder que eu tenho, que eu trago na minha alma, a terceiros. Eu não sou dono desse poder. E tornamos-nos dependentes. E aí a gente vive um sentimento ambíguo em relação a esse patrão, esse chefe, esse pai, né? Que ele nos dá, entre aspas, casa, comida e roupa lavada, e a gente sente um Amor e amor e um ódio. ódio profundo. Sim. A gente sente uma gratidão e uma revolta profunda, porque a gente sabe que a gente está sendo manipulado. Todos nós, sem uma única exceção, sabe que em algum nível, em alguma instância, nós estamos sendo manipulados. E o que é o grande salto na potência do humano? Né? Estruturar o ego para sustentar a recordação agridoce que somos. Estruturar o ego através do processo de autoconhecimento, para sustentar a recordação agridoce que somos. Essa recordação orgástico-traumática. E aí, viver o fluxo. Surfar o fluxo. Surfar o agora eterno. Surfar o agora eterno. Esse agora eterno ele é libertador. Esse agora eterno não deixa que o pronome eu dure mais que um segundo. Então, esse eu ele é atualizado a cada respiração. Nós estamos entrando em 4 ciclos, que eu já mencionei, que vão ajudar a gente a entender esse processo revolucionário.
E aí a anatomia do agora eterno é a fonte primordial. A anatomia desse agora eterno é Deus, é o agora. E esse agora, ele não tem compromisso nenhum com os nossos preceitos morais. O agora, ele não tem nenhum comprometimento com os nossos preceitos morais. Nós temos uma cabecinha dual, uma cabecinha moral. Ética é outro departamento, ética é tudo de bom, mas a moralidade é perigosa. Aí Sim. surge julgamentos predatórios, né, ou erosivos, né? Essa cabecinha dual é bem e mal, bem e mal, bem e mal. Essa cabecinha com objetivos e resultados, objetivos e resultados. Na verdade, o nosso único e derradeiro objetivo é sermos amor. Sermos amor que somos e que esquecemos. Na verdade, todo o nosso processo de autorrecordação, toda cura passa pela memória. Agora, então olhem para dentro, mas com olhos disponíveis. Olhem para dentro, mas com olhos renascidos. Então olhem para dentro, com um olhar inaugural. Cada olhar é a primeira vez. Então olhem para dentro, com olhos de surpresa. Hum. Eu não posso olhar para mim como se eu fosse um velho conhecido. Cada instante é completamente. Nunca houve nada que se repetisse. O instante criador, esse instante agora, agora, agora novamente, né, faz com que existam as realidades e o real. Esse real, ele é inaferível, mas ele é usufruível. Esse real, ele é inaferível, mas ele é totalmente usufruível. Olha só. É possível que nessa fração de segunda Hum. a gente possa ter aberto uma janelinha para esse real, que não é interpretativo, não é psicológico, nem é espiritual. Sabe o que é o real? Nada. É o nada pleno, é o vazio fértil. Bem, qual é o propósito, hein? Diferenciar-se em pertencimento, tornar-me indivíduo e ter uma experiência de unidade. Né? Não é tão simples tornar-se indivíduo, um ser indiviso, um ser não dividido. A começar, mente e emoção, cabeça, emoção. Quem você gosta mais, de papai ou de mamãe, enfim. Essa chatice Sim. toda faz com que a gente vá postergando a nossa relação com a unidade. Viver em unidade com a fonte é o propósito. Viver em unidade com a fonte. Mas só um indivíduo pode viver. Só aquele que se torna sujeito. O objeto não consegue. Então, qual é o dever de casa? Recordar, recordar, recordar. Pais, avós, bisavós, tataravós, vidas passadas, das passadas, das passadas, das passadas. Mas, gente, mas é preciso eu saber disso tudo? Não. É preciso você se disponibilizar a esse túnel que não tem fim. Não é necessário você comprar livros, nem fazer 40 anos de terapia. É necessário você estar disponível e aberto para esse caminho de minhoca, né? Esse túnel de minhoca que leva a vários portais multidimensionais. Desidentificar-se das personalidades roupas, desidentificar-se das histórias Uber, desidentificar-se das emoções cadeia. Tem três conceitos aqui que eu não vou desenvolver, que são as personalidades roupas, as histórias Uber e as emoções cadeia. Personalidades roupas, eu acho que o próprio nome diz que são roupas que a gente veste e vai mudando, mudando, e personalidade é uma película periférica. Histórias Uber, na verdade, são histórias que nos levam para lugares nem sempre tão auspiciosos, às vezes lugares do abandono, do medo, né, da insegurança.
E as emoções cadeia, não dos sentimentos, as emoções cadeia que faz com que às vezes eu fique preso às situações emocionais que eu vivia 10, 20, 30, 40 anos atrás que eu não consigo me desligar. Esvaziar para que a potência do ser se manifeste. Eu não sou a minha história. E aí eu estou chegando ao final da minha fala, lembrando que nós temos uma dinâmica que normalmente é o plano mental, racional, emocional, sentimental e a psique. A gente pensa, a gente racionaliza, a gente se emociona, a gente sente, chega na psique. Ou tem gente que nem pensa, é emocional, vai para o sentimento, vai direto para a psique. O sentimento é o último portal que acessa a psique e é na psique que a gente tem o discernimento, a clareza. E aí eu só serei amado se eu me fizer visível do ponto de vista de quem realmente eu sou. Do contrário, eu só poderei ser gostado, jamais amado. Eu conheci meus sentimentos, eu conheci minha subjetividade, isso me abriu a psique que me mostrou o caminho. Minha psique mostrou o caminho. Quem é psique, hein? A alma. Desidentificarmos desse regime de escravidão. Débito, débito, dívida, dívida. Nós somos manipulados através da dívida emocional, dívida Uhum. material, dívida religiosa, dívida espiritual. Somos vampirizados pelo nosso autoesquecimento. Sim. Todos os seres que nos constituem, todas as raças que nos habitam neste corpinho, né? Todos os lugares que nos fazem território chamado eu, somos muita gente. Somos muito tudo. Ou enlouquecemos, ou nos autoesquecemos como neuróticos morais, ou nos recobramos agora eterno e um instante criador em cada respiração que temos. Somos respirados pelo sopro do agora, somos respirados pela fonte primordial, somos respirados pelo agora eterno. Ou a gente amadurece esse ego que se coloca um servo dessa alma, ou a gente não dá conta de quem nós somos. Nós somos muitos lugares, nós somos muitas etnias, nós somos muitas raças, inclusive as estelares que habitam a gente. Quando a gente escolhe um iogurte, quando a gente escolhe um sapato, quando a gente escolhe uma relação, quantos de nós escolhemos? Nosso autoesquecimento faz com que as notícias de jornal sejam essas que a gente está vendo por aí. Bem, daqui a pouco Sim. cai a live, eu quero calar minha boca. Carol, Não, ainda e temos aí? uns minutinhos. Nossa, Sérgio, muita coisa para digerir, mas isso que você falou realmente é muito forte e é de fato o que a gente vê realmente né, no jornal, nas notícias, o tempo todo e agora mais evidente, né? Eu fiquei com uma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar, mas pelo menos do que eu prestei atenção aqui, não vi nenhuma pergunta. A Lígia que você falou que ainda não teve o cataclisma, mas ela falou que parece que já rolou cataclisma, né? Por causa das queimadas que estão rolando, né? Um ciclone que teve no sul. Então parece que estão as quatro aí bem alinhadinhas, né? Que vocês previram. É. Agora, uma dúvida que eu fiquei, assim, você falou no início da live que a gente terminou aí, a gente está quase terminando um ciclo do signo de terra, né? Aham. E assim, isso é muito intrigante porque a nossa relação com a Terra, ela não melhorou, né? Pelo menos o que a gente está vendo. E aí você fala muito dessa coisa também da gente querer um pai, uma mãe, né? Ter essa relação de dependência. Mas a gente trata essa mãe, principalmente, né? Também por causa dessa coisa com o feminino, né? Do patriarcado, do matriarcado, acredito eu. Mas a gente trata essa mãe de uma forma muito ingrata, né? Que é ela que Isso, dá comida, água, o nosso isso. sustento básico. Eu queria a sua opinião, assim, porque isso me assusta. Assim, se a gente está acabando esse ciclo de terra e a gente não melhorou essa relação com ela, o que que vai sobrar, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente dá muito poder aos governos, só que esses governos são governados. Essas pessoas que a gente vê aí, esses rapazes de terno e gravata, de 3 anos emocional, 4 anos, 5, 8 anos, 10 anos emocionais, né, que governam o mundo, eles são governados por gente bem sinistra, por gente bem. Que são governados.
por gente bem interessante, que são governados, etc. Então, tem um projeto sombrio, né? Por exemplo, nos últimos 2000 anos, a gente viveu a era de peixes. O que seria isso? A era do feminino, do sensível, do espiritual. Eu entendo que nós tivemos aí uma ascensão das religiões, né, e houve uma consciência maior, realmente, porque na época dos impérios você podia matar na boa, tranquilo, sem problemas. A coisa mudou. Até os direitos humanos vieram nessa era de peixes, etc. Hum, Mas, olha que convergência. A era de peixe, que está terminando, e o ciclo de Júpiter-Saturno nos signos de terra. Então, é feminino com feminino. Logo, esses 2000 anos e esses 200 anos seriam o apogeu do feminino. Vamos dizer de outra maneira, o apogeu da mulher. hum, Não foi isso que aconteceu. Por que não foi isso que aconteceu? Por exemplo, quando a gente bota um político para defender nossos interesses e ele tira o nosso dinheiro para interesses pessoais, foi isso que aconteceu também no planeta Terra, né? A lei manda, vamos viver agora 2000 anos, até o ano 2000 e pouco, com um ciclo feminino de peixes. Mas não foi exatamente assim. Esse feminino foi muito aviltado. Agora você imagina, eu digo assim, nós vamos começar agora um ciclo masculino, aquariano. Eu digo assim, não, mas peraí, vai começar um ciclo masculino? É. é. Então, é para dizer o quê? Que nós temos os mandatos do céu que são soberanos, mas nós temos arbítrios. Por exemplo, o ciclo feminino. Ok, eu não posso fugir disso, mas eu posso desviar, eu posso perverter. Como assim? Você sabe que a matéria, o capital, o lucro, a predação é um aspecto do desvio do feminino. O coágulo é feminino, a Hum, matéria é feminina, né? A comida é feminina, a carne é feminina. Do ponto de uhum, vista, do ponto de vista da natureza, isso os chineses já falaram muito sobre isso. Então o que acontece? Tem que sim. ser feminino, então tá, então vamos levar a matéria ao extremo. Não, mas espera aí, não era bem isso. Não era bem isso. A gente podia tratar o planeta Terra com honras e nada, bobagem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os mandatos do céu são soberanos, mas nós temos um arbítrio que a gente pode corromper até certo ponto esse mandato. Então, o que aconteceu foi isso com o planeta Terra. Agora, o que fazer? Né? Só tem um caminho: expansão de consciência, se tornar ato. Expansão de consciência, se tornar ato. Não tem dois caminhos. Expansão de consciência é ir ao encontro do amor, abrir-se ao amor. Né? Esse amor é Uhum, assertivo, não é um amor permissivo, é um amor assertivo, é um amor combativo. Entendeu? Então, não sim, sei se eu te respondi, mas sim. o nosso potencial de corrupção, nós corrompemos a era feminina e agora vamos entrar na era masculina. Está na nossa mão poder. Sim. O que seria uma era masculina maravilhosa nesses 2160 anos, nesses 200 anos para frente? Né? A permissão que as inteligências do João e da Maria, daquele que tem muita grana, daquele que não tem grana nenhuma, que as inteligências possam ser provocadas e nutridas, reconhecidas, valorizadas, provocadas, nutridas. O planeta se transforma em uma semana, Uhum, sim. mas está na Usando a nossa mão, né? potência de cada um, né? Usando a potência de cada um. Sim. A Lígia perguntou uma coisa aqui, ó. Qual o maior obstáculo para recuperarmos a nossa potência? Qual o maior de todos? Boa. O maior de todos, o maior de todos, eu te digo, é simples, o maior de todos é a ignorância. O maior de todos não é a violência, não é a miséria, não é a usura, não é nada disso. Isso tudo é consequência.
O maior de todos é a ignorância. Os Vedas começam assim, alguma coisa do tipo, o mal do mundo é a ignorância. Porque quando você ignora você, quando você ignora a jornada, quando você ignora a alma, se o javali tivesse o poder de ignorar seus instintos, daria ruim. Nós temos esse poder de ignorar os nossos instintos, os nossos sentimentos, o nosso dharma. A ignorância é o único mal. É, É o único mal, não tem dois males. O resto é tudo sintoma. Existe uma única árvore, chamada ignorância. O resto é galho. Você tem que ter consequências disso, né? Fome, miséria, maus tratos, desrespeito, uhum, preconceito, tudo isso é fruto da ignorância. ignorância. A Sônia perguntou aqui, ó, ignorância e inconsciência seriam a mesma coisa? Mesma coisa, mesma coisa. A inconsciência é até uma palavra mais interessante, porque às vezes a pessoa pode confundir ignorância com ignorar determinado livro, ignorar determinada live, não, ignorar ignorância de si. Ou Uhum, seja, eu sou inconsciente de mim mesmo. Eu sou uma carcaça que não valido a minha substância, a minha alma, que tem um poder de transmutação absurdo. A grande revolução tem a revolução armada, a esquerda, a direita, o centro, em cima, embaixo. A revolução é a consciência. O que é a consciência? Você acender a luz. A ignorância é a escuridão. O que é a sim, consciência? Você acende a luz. Acendeu a luz. E aí você viu, você enxergou, você discerniu, você atuou. Do contrário, entendeu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. sim. É mais fácil, só que não também, né? Esse lugar Pois de é. ignorância é pesado também. Eu lembro quando você fez meu mapa dármico, é uma frase que eu sempre lembro, assim, ela pisca pra mim. Você falou assim: para com essa falsa humildade, senta lá no seu altar e se empodera, né? Se incorpora desse poder. E tem hora que, de fato, a gente sente esse poder e a gente assusta, né? Realmente é esse DNA, né? Esses chips, né? De não, não posso, calma, o que, que é isso que eu não conheço, né? O controle também, né? Olha A só, mente sempre querendo controlar. fizeram uma sacanagem com a gente. Contaram a nossa história, é, contaram a nossa história oficial, né? De uma maneira. É a mesma maneira quando você corta as unhas de um gato. É a mesma maneira quando você castra um cachorro. Hum, Uma parte daquele ser humano é morto ali. Claro, a gente tem que cortar as unhas do gato, sim, mas ele fica muito vulnerável. Nós somos sim. seres que nos tornamos vulneráveis porque contaram uma história propositalmente mentirosa a nosso próprio respeito. Tá? Nós temos que entrar pela porta da frente, não pela porta dos fundos, nem pedindo desculpas. Nós somos filhos do todo. Uma parte nossa, enorme, majoritária, é estelar. E estelar, eu estou dizendo concretamente, materialmente. Uhum. E uma parte menor é argilosa, terrosa, maravilhosamente gaia. Nós somos príncipes, reis, rainhas. Podemos, nós podemos. Sem arrogância, sem prepotência, sem inflação de ego. Com a humildade da consciência, com a humildade do poder do coração, poder da consciência. Em outras palavras, fica um convite para as pessoas que nos ouvem, questionem a nossa história, a história contada nos livros de segundo grau, questionem. Tá? Não é o nosso caso aqui agora falar sobre isso. Tem um estudo, eu e Lígia fazemos um estudo há 20 e tantos anos sobre isso. E tem muita gente A boa. gente tem 7 minutos, viu? Só para Eu sei, eu você. estou controlando aqui. Eu É, sei, a gente tem 7. A gente tem um estudo sobre isso e tem muita gente boa no planeta estudando sobre a verdadeira história da humanidade no sentido de mudar o jogo. Esse jogo está chato, tá muito chato, né? tá chato mesmo. Mas Aqui, num planeta maravilhoso com seres humanos maravilhosos, sim, entendeu? sim, A gente consegue sim. essa façanha
de morar num planeta absurdamente maravilhoso, sermos seres humanos maravilhosos e fazermos disso aqui um pardieiro e sermos deploráveis. Ou melhor, estarmos deploráveis. Não somos. Sim, sim. Vamos ver se essa compressão desse ano faz a gente expandir, né? Vai fazer, vai fazer. Né? Essa panela de pressão. São 4 ciclos. Sérgio, tem uma última pergunta para a gente fechar. É possível ser consciente sem ação? A Deise está perguntando. A consciência já é uma ação, tá? Quando você, por exemplo, é plenamente consciente e mora no Tibete, em posição de lótus, meditando 24 horas por dia, você está transformando o planeta. Então, a consciência em si, ela é ação. Agora, Uhum. algum problema? Agir no mundo, interferir no mundo? Não, nenhum. Isso aqui é a tua casa. Você tem todo o direito de dizer o que veio. Senta na mesa e manda teu recado. Agora, se você não sentar na mesa, não mandar teu recado, mas ficar vibrando o amor através da consciência, você está transformando muita coisa. Sim. Sérgio, para a gente finalizar, então, eu já quero dizer que eu quero que você volte, porque tem muita coisa ainda que eu queria perguntar. E queria que você fechasse, deixasse aí o seu contato. Eu tenho telefone, acho que é o telefone da Rosa, eu posso deixar também no contato do vídeo, né? Para quem quiser entrar no grupo Tornar-se Presente. Aí você Eu pode. gostaria, porque só para a Terra de Rudá tem esse trabalho Tornar-se Presente, que é um trabalho gratuito, via WhatsApp. São mais de 900 e tantas pessoas em 5 grupos. Quem quiser se inscrever não paga nada. DDD 21 98505 8500. A Carol vai colocar aí, procura Rosa Sim, Valgode. E gostou, fica no grupo, não gostou, sai. A gente trabalha psicologia, filosofia, espiritualidade e meditação. Um trabalho profundo. O que a gente viveu aqui agora é uma pequena parte do que a gente vive nos grupos, do tornar-se presente. sim, gente, vale muito a pena, viu? Eu indico. E assim, o mapa do Sérgio também, a Lígia também, é astróloga. Então, assim, caso vocês queiram fazer o mapa dármico, ou então saber também, né, a linhagem estelar, que é um mapa que eu quero fazer ainda, né? Tem o Astrologia contato do Arquia. Sérgio. É, Isso, te agradeço. trabalho lindo. Carol, estou com uma tosse chata. Carol, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade, esse teu carinho, abrir essa porta para essa nossa conversa. Te agradeço, obrigado. Eu que E agradeço, muito, muito mesmo. Tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui na Hermética e espero muito que você volte. Vamos ver se a gente combina uma próxima aí para o finalzinho de setembro. nós temos 4 minutos. Você não poderia falar 2 minutinhos sobre a hermética? Então, vou falar um pouco sobre a Hermética. A Hermética, ela nasceu com essa vontade da gente cuidar dos nossos sentidos. O Ayurveda fala muito isso, né? Que a gente se alimenta por todos os sentidos e que a gente adoece porque a gente não dá conta de digerir todo esse alimento, né? Que entra nesses corpos, né? Então, dentro do consultório, eu queria passar algumas coisas para as pessoas usarem no corpo, né, na comida. E eu não achava nenhum lugar que vendia, e eu comecei a desenvolver esses cosméticos, né, esses produtos, na verdade, não são nem cosméticos, para cuidar do sentido, né, e fazer esse equilíbrio dos 5 elementos dentro do corpo e da mente. Então, daí nasceu a Hermética, e tem tudo a ver também com as leis herméticas, né, com Hermes Trismegisto, que você É, falou aí. exatamente. Acho que todas essas filosofias dá para ver as leis herméticas, né? Então, assim, é um estudo que eu faço e essa alquimia do ser humano é uma coisa que eu gosto muito e é por isso que eu faço esses convites, né? Para, inclusive das lives, para que vocês venham e tragam essa mudança de temperatura e pressão, né? Que a gente está sofrendo aí o tempo todo. Sérgio, muito obrigada, viu? Espero te ter de volta. Obrigadíssimo. Obrigado a você e a todos que nos aguentaram E, até agora. gente, obrigada, Oh, obrigada mesmo pela presença de vocês e pela interação também. obrigado, um beijo. Até, boa noite, beijos. Boa noite, boa noite.